E olha só, vamos repercutir, por que não, das manifestações comemorando os 203 anos da independência brasileira. Claro, também, isso acho que ficou até no pano de fundo, né? Porque, claro, foi um momento ali de extravasar as principais pautas políticas dos dois lados. E, claro, muita gente ali contra e também a favor da anistia, eclodindo nas principais capitais e centros urbanos do Brasil diversas manifestações, aproveitando o 7 de setembro. Aliás, Mano e David estavam aqui na cobertura da Jovem Pan, acompanhando tudo ao vivo, e eu quero logo aqui repercutir talvez uma mudança de discurso, de chave ali, e que realmente roubou as manchetes e a atenção de muitos, que foi a presença ali mais enfática do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Subiu o tom em público nas críticas ao Supremo Tribunal Federal. Em nome da precisão, vamos conferir. Ninguém aguenta mais a tirania de um ministro como Moraes. Ninguém aguenta mais o que está acontecendo nesse país. E eu vou fazer um apelo. Devolvam o passaporte do pastor Silas Malafaia. Devolvam o caderno de sermões do pastor Silas Malafaia. Não é justo tomar o caderno de sermões do sacerdote. Tem coisas que não fazem sentido. Tá aí, e para muitos isso foi uma mudança de discurso ali, aprofundando ali as críticas ao Supremo. Claro que os comentaristas que estão aqui para fazer exatamente isso vão estar aqui analisando o que isso pode ter ali como estratégia por trás, né? Porque, enfim, não há coincidências na política, né, Jess Peixoto? Não há. O que eu vejo do dia de ontem como um todo é primeiro, a gente precisa avaliar que foi grande. Inquestionavelmente aconteceu em mais de 20, 30 cidades do Brasil e as manifestações foram expressivas. Mesmo aqui na Paulista, vale mencionar que aconteceu uma manifestação também de esquerda, que essa sim estava vazia, mas que a manifestação da direita... 9 mil pessoas na da esquerda e mais de 40 mil pessoas na da direita, segundo estimativas da USP. E quando a gente olha para o todo, a gente está falando do Brasil, então várias cidades. Então a minha cidade, Goiânia, me impressionou bastante, porque estava realmente lotada. Então o que a gente precisa ver? Foi uma manifestação expressiva e a primeira manifestação em que a possibilidade de participação do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, não está nem sendo cogitada no final das contas, porque nem por vídeo ele poderia aparecer, tendo em vista a situação em que se encontra. E reuniu aí, aqui em São Paulo, esses nomes e vemos uma modificação de Tarcísio de Freitas, com um discurso mais duro, mais categórico. Vale mencionar que cobrou Hugo Mota, presidente da Câmara, que é do seu partido, do Republicanos, foi direto sobre a necessidade de anistia e sobre Hugo Mota, abre aspas, ainda falou que ele deve pautar para ter justiça no Brasil. Fez críticas contundentes, divergindo de outros momentos, nominais até, ao ministro Alexandre de Moraes, mudou o tom ao lado de nomes variados da direita brasileira. Então, vale também dizer que ele diz que o candidato é Jair Bolsonaro, mas o tom que ele deu, a forma como ele conduziu, mostra que talvez o herdeiro deste espólio eleitoral e político que se consagra agora é Tarcísio de Freitas. Se isso é um gesto de possibilidade de ser o candidato da direita, eu acredito que sim, mas que no final das contas a análise e a mudança do discurso também condiz com isso, também é verdade. É isso aí, a gente está de volta, minha diretora Helena, ou muito em breve aqui para recepcionar também todo mundo que está nos ouvindo, mas eu queria te ouvir aqui, David de Tarso, o que mais saltou aos seus olhos aí, a tua análise também, olhando adiante. Ele até o momento não tinha feito. O Tarcísio de Freitas, né, até na transmissão ontem a gente comentou que ele é mais soft, ou seja, mais leve ali em relação às críticas ao Supremo Tribunal Federal. E para se agarrar ao bolsonarismo, ele fez essa sinalização e até houve uma repercussão diante da base aliada, porque a Beatriz Manfredini apurou muito bem nos bastidores de que faltava isso para que ele se mostrasse em favor do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, ele fez esse aceno em um aceno claro. É isso aí, inclusive estamos de volta para todos vocês nos ouvindo pela Rede Jovem Pan de rádio, repercutindo aqui todas as manifestações a favor e também contra a anistia, mas principalmente a favor e, claro, todas as pautas políticas que estão aí aquecendo, inflamando o tabuleiro político em Brasília. E, claro, a gente trazendo aqui a mudança de tom nítida, tá, do governador Tarcísio de Freitas, aqui de São Paulo, se referindo à tirania de Alexandre de Moraes, claramente recalibrando a rota, jogando ali para a massa também, enfim, bolsonarista principalmente, e o público mais à direita,
Claro que, por muito tempo, ele vem sendo exaltado por uns ou muito cobrado por outros, da postura mais serena, evitando bolas divididas, mas ontem parece que ele chegou a um limite, seja por cálculo político ou não, mas o fato é que ele, a qualquer movimento ali para avançar a pauta de anistia em Brasília, parece que a cabeça do presidente Hugo Mota da Câmara e também do presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, parece que ficam ameaçadas com qualquer avanço da anistia. Parece que essa negociação está trancada e, assim, partiu-se para a elevação do tom vindo de um dos principais articuladores das últimas semanas. A ver se isso vai surtir efeitos ou não. Mas o fato é o seguinte, não demorou muito, Mano Ferreira, para o ministro do Supremo Tribunal, Gilmar Mendes, Supremo Tribunal Federal, que fique claro, Gilmar Mendes, rebater com um post, mas olha, sem citar o nome de Tarcísio, né? E aqui, em nome da precisão, temos o post aqui, mas agora sim. Ele acabou cravando, né, eu abro aspas, que não há no Brasil ditadura da toga, tampouco ministros agitados como tiranos. E ele acabou completando, né, o que o Brasil realmente não aguenta mais são as sucessivas tentativas de golpe que, ao longo de sua história, ameaçaram a democracia e a liberdade do povo. É fundamental que se reafirme: crimes contra o Estado Democrático de Direito são insuscetíveis de perdão. Então, de novo, mostrando como cada um dos lados parece que coloca em tons assim quase existenciais, uma briga, um Armagedon. Quem trucar vai realmente acabar sendo liquidado. É um tom de guerra santa quase, né, Mano Ferreira? Pra quê, né? Pois é, e o que é mais lamentável nessa história, assim, em primeiro lugar, do ponto de vista de mérito, de fato, é inconstitucional qualquer ideia de anistiar crimes que vão contra o essencial da democracia, né? Isso é um pilar essencial da Constituição e a gente assiste a essa narrativa como uma narrativa eleitoral. Aliás, o governador Tarcísio segue um script muito parecido com o que fez Fernando Haddad em 2018, né? Tratando Bolsonaro como o único candidato, o único líder possível. É quase como se ele estivesse colocando aquela máscara do Lula que o Haddad colocou em 2018, só que uma máscara do Bolsonaro, para dizer, olha, só Bolsonaro pode ser candidato, mas como ele vai estar inelegível, por trás da máscara bolsonarista estarei eu, tá? É quase esse o discurso que fez o governador Tarcísio. Qual é a diferença? A diferença é que o Tarcísio é governador do estado mais importante da federação e o Haddad era o Haddad. Mas se sujeitou a ser... Mas se sujeitou... Tentou contra o Tarcísio ser governador e não conseguiu. Isso é verdade. Mas se sujeitou a ser humilhado ontem pelo pastor Silas Malafaia para que todo o Brasil assistisse. Meu irmão. Um papel que não é muito compatível e condizente com o de um governador de estado. Mas falando sobre a manifestação do ministro Gilmar Mendes, o que chama atenção é como as coisas estão fora da casinha no Brasil. Ministro do Supremo não devia ser comentarista político. Não tem que ficar publicando no Twitter o que achou de uma manifestação política que aconteceu na mais importante avenida do país. Não é papel de ministro da Suprema Corte ficar se comportando como se fosse curador do debate público e do debate político. Exatamente. Ministro, juiz, tem que se manifestar nos autos dos processos, jamais como comentarista de assuntos aleatórios da República. Isso é algo que acaba elevando o tom da polarização e que amplia a desconfiança das instituições. O que, inclusive, tem pesquisa na rua hoje mostrando como que, por exemplo, a confiança em relação ao Supremo Tribunal Federal está polarizada. Apenas 50% dos brasileiros confiam no STF, enquanto quase a metade não confia, o que mostra como essa postura ativista de ficar se colocando nas redes a cada polêmica política não contribui com a defesa do papel institucional que a Suprema Corte deveria cumprir no país. Essa pesquisa da Quest saiu ainda há pouco, né? Mas eu acho que nada adianta dos ministros do Supremo Tribunal Federal não participarem do desfile cívico em Brasília, porque foi a ausência de todos os ministros do STF, e aí depois vai e rebate críticas das manifestações. Então, assim, a postura que você espera que seja uma postura de isenção e até para desvincular também essa polarização, evitando ir a um desfile, enfatizo, cívico, você se manifesta por meio das redes sociais. Então, assim, olha a incoerência que a gente vive no nosso país. E isso descredibiliza também o nosso judiciário como um todo.
não foi um radical como o Tarcísio. Você pode falar, claro, que teve um cálculo político por trás do endurecimento da fala dele, porém, está longe de ser reconhecido como um radical, um incendiário. Muito pelo contrário, tido ali, reconhecido pela moderação dele, claro que subiu o tom, mas deveria fazer com que os ministros do Supremo, os Supremos Ministros Supremos, deveriam, sei lá, dar um passo atrás e talvez pensar por que a situação vem deteriorando tão rápido para poder haver pronunciamentos assim e não ficar como curador de competição de debate juvenil, com todo respeito aí, Jess Peixoto. As competições de debate são bem melhores que isso. Mano Ferreira.